E aí, pessoal? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa aquele like para fortalecer e compartilha com os amigos. Comenta aqui o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever, é de graça e ajuda demais. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Valeu por assistir. Vamos pro vídeo. A Associação Céu Escuro não pode mais viver sem a carne gelada envolvida em pão e o chá gelado. Os artistas marciais da associação estão acostumados a comer a carne no pão no almoço. E os executivos têm organizado festas com bebidas geladas dia após dia. Até o líder da associação enlouqueceu e fica pedindo a tontura de caramelo preto. A verdade é que a Associação Céu Escuro já se tornou completamente dependente da comida da Câmara de Comércio do clã Zhu. Bem, fomos encarregados de operar o restaurante Sinceridade do clã Zhu e evitar fazer algo assim. Fazer negócios normalmente, entende? Mas o que podemos fazer se a Associação Céu Escuro consumir tudo isso? Por que você acha que aquele cara não poderia ter previsto a situação atual? Honestamente, ele é assustador. Tendo antecipado tudo com antecedência, ele deixou isso para o líder da associação. O que é isso? Em troca de realocar os suprimentos destinados a Inui para a sede da associação, temos que retirar metade de nossas forças. De jeito nenhum. Não me diga que o líder da associação vai dançar conforme a música daquele moleco? Vamos retirar metade de nossas forças. Mas com algumas condições. UGH. Por que temos que concordar com um acordo desses? É realmente a ordem do líder da associação. Patético idiota. Suas únicas preocupações são se entregar a mulheres e ao dia a dia. Você entende a situação em que nossa associação se encontra? Talvez o dono dessas crianças já tivesse previsto tudo. O acordo dele sobre retirar nossas forças não pode ser coincidência. Então a Câmara de Comércio do clã já ocupa mais de 60% do distrito comercial de Jiangxi. Você nunca dá uma olhada no distrito comercial da nossa associação? Estalagens, casas de bebidas e grupos de comerciantes. Só há moscas por perto, nenhuma alma viva. O quê? Seja pessoas ou moedas de prata, tudo está correndo para a Câmara de Comércio do clã Zhu. O pior são nossos mestres marciais. A maioria deles está desempregada, vagabundos, droga. Ele quer dizer que aqueles caras que nem conseguem ganhar dinheiro ficam lá parados como parasitas? Espera, além disso, esses molecos estão engolindo mais de 60% do distrito comercial de Jiangxi? Não faz tão pouco tempo assim. Não pode ser. Até agora, todos os poderes que invadiram os interesses da associação foram esmagados. Até os bandidos da Floresta Verde tiveram que testemunhar o colapso de 12 de seus fortes montanhesos como consequência de uma mera invasão de nossa via fluvial. No entanto, a Câmara de Comércio do clã Zhu é composta apenas por esses peixes pequenos, sem falar em artistas marciais. Então, o que eles têm de tão assustador? Plec. Muito. E quais são suas exigências? O antídoto para o veneno invisível. E permissão para nossa participação na operação da Câmara de Comércio do clã Zhu, enviando reis sem sombra. Tomar a cada 2 semanas não é nada mais que a pílula verdadeira da vitalidade do setor médico vida é morte, que Zhu Hui costumava tomar como suplemento nutricional de rotina. Embora o preço desta medicina fitoterápica torne impossível para todos consumirem, exceto para aqueles com alta autoridade. Zhu Hui nos instruiu a continuar com a pílula verdadeira da vitalidade como antídoto, não importa o que aconteça. Já que qualquer mudança no sabor pode despertar a suspeita da Associação Céu Escuro. Desculpem, galera, mas quanto mais tempo vocês acreditarem que estão envenenados, mais vantagem isso nos trará. Não podemos perder a oportunidade de manipular a Associação Céu Escuro e economizar uns trocados. Impossível. Primeiro, não posso fornecer o antídoto a vocês enquanto o jovem guerreiro Zhu Hui, uma pessoa diretamente envolvida no envenenamento, está ausente. Além disso, você vai interferir nas operações da Câmara de Comércio do clã Zhu? Você arrumando briga por cada coisinha,
isso é completamente inaceitável. Então, esqueça a retirada de metade de nossas forças. Já que Zhu Hui concordou em cortar os suprimentos para Inui se a Associação Céu Escuro retirar metade de suas forças, deve haver alguma razão e um plano por trás disso. Mas por que ele foi embora sem me avisar com antecedência? Vamos fazer um pequeno acordo. Primeiro, gostaria de conhecer aquele homem, o Rei Sem Sombra. Espero que entenda que é impossível tratar dos assuntos da Câmara e operá-la sem ao menos ver o rosto da pessoa, certo? Ótimo. Ele me venceu. A menção dele sobre o antídoto foi apenas uma cortina de fumaça para negociar de forma mais eficiente. Na verdade, o verdadeiro propósito desta conversa era entrar na gestão da Câmara de Comércio do clã Zhu. Com o Rei Sem Sombra amanhã. Seus malditos idiotas! Um dia, vocês inevitavelmente encontrarão um fim horrível nas mãos deste rei. Olhe para eles, velhos corcundas, que não conseguiam dizer uma única reclamação diante do velho Imod, agora estão com uma arrogância que perfura os céus. Uma situação inesperada em que fornecemos a eles os suprimentos de Anhui e aprovamos a participação na gestão da Câmara não parece tão agradável. INT. Inspetor Dan. Me dê a ordem que a Aliança preparou. Sim, líder da Aliança. Ah. L. Líder da Aliança? Inspetor Dan. Sim, líder da Aliança. Houve algum conselho de nossa tática de aliança sobre as forças da Associação do Céu Escuro em Jiangxi? Alguém já bolou um esquema assim até agora? Ou talvez, reduzir os negócios deles no distrito comercial de Jiangxi, diminuir seus lucros e enfraquecer o poder da própria facção dissidente em uma escala macro? Não, líder da Aliança, mas a ordem. Por outro lado, independentemente do inimigo, descendentes de clãs renomados nunca devem recorrer a venenos e restringi-los com antídoto. A moralidade de um verdadeiro homem nunca desaparece. Como pôde armar algo assim sem os princípios do caminho justo? Não é isso. Ao cometer este ato, eu, um membro da Aliança, desonrei o nome do meu renomado clã. Humildemente peço ao líder da Aliança que acalme sua ira. Peço perdão. Você fez sua cama, agora deite-se nela. Uma frase que sugere que, se alguém cria um problema ou uma situação, deve assumir a responsabilidade de resolvê-la. Cia. Por favor, espere um momento. I11TRO. É esse o gelo. Esta bebida é rochas. É o melhor licor gelado, e nossa cervejaria do clã Zhu só consegue produzir umas 100 garrafas por ano. O licor gelado já tem uma grande reputação, mas você diz que ainda tem uma variedade premium? Como dizem, o imperador marcial é diferente de um taoísta com título monástico. Aqui. Prove, por favor. Deixe-me. Deixe-me provar. Ah, que sabor! É uma bebida digna de um imortal ébrio. Uma sensação de queimor descido pela garganta. Parece um calor peculiar e misterioso envolvendo meu estômago suavemente. Depois, o retrogosto. Este aroma picante e um prazer suave que floresce em minha boca mais uma vez. E por fim, uma refrescância em cada canto do meu corpo. Ioi. Iap. Minha nossa! Como pode existir uma bebida assim? Aproveite a água de caramelo preto, por favor. É melhor para suavizar o amargor do... A água de caramelo preto? Beba tudo de uma vez. Tudo bem. Caramba, que frieza! Essa sensação insana, como se a carne gordurosa que estava no meu estômago há tanto tempo tivesse sido completamente digerida. Essas bebidas e água são realmente feitas por humanos? Tenha a bondade de enviar essas bebidas e a água de caramelo preto para a Aliança. Como é? Não haverá mais perseguição da Câmara de Comércio do clã Zhu pela Aliança. Você só precisa entregar sua bebida lá. Líder da Aliança. Bem. Imperador Marcial? Shanxi é um lugar tão distante.
Pode enviar bebidas tão amáveis para a Associação Céu Escuro, mas não para a Aliança. Esta é a aliança. Pátio da casa de hóspedes do clã Tang. O que são artes marciais? É um dos desejos que qualquer indivíduo, especialmente um homem, almeja e sonha. Para mim, artes marciais eram apenas mais uma. Na sociedade moderna, o poder vinha da riqueza, autoridade, fama, reconhecimento e, às vezes, até da aparência ou eloquência. Ao mesmo tempo, as artes marciais não eram tão eficazes. Era simplesmente inevitável devido à completa ilegalidade da violência não oficial. O único sistema que permitia lutas, ou artes marciais, era o esporte. Então, eu considerava as artes marciais apenas como uma das muitas ferramentas para alcançar o sucesso. Como eu nunca havia refletido sobre minha atitude em relação a elas, essa mentalidade foi um choque para mim. A afirmação do ancião Deus da Espada de que não mais de 10 mestres marciais me superariam no Jianghu atual foi desmentida ontem. Embora tenha sido porque ele viu o fundo das minhas habilidades pela primeira vez. Apesar de compartilhar a experiência da Tumba da Espada, eu acreditava secretamente que tinha uma vantagem sobre o ancião Deus da Espada, ele não tinha conhecimento de matemática moderna. Por outro lado, eu conseguia compreender os dados físicos e matemáticos fornecidos pelo físico onipotente da Espada Celestial com muito mais detalhe. No entanto, ontem, o ancião Deus da Espada afirmou que este físico era, na verdade, meu ponto fraco. Não tive escolha a não ser concordar com sua conclusão. Os movimentos que o ancião Deus da Espada usou para bloquear a chuva flamboyante que oculta o céu, de uma perspectiva física, não eram os mais eficientes. Na verdade, eu não entendia por que ele se movia assim, mesmo quando inúmeras outras trajetórias eficientes estavam disponíveis. Mas qual foi o resultado? Minhas previsões provaram-se completamente erradas. Aqueles movimentos aparentemente sem sentido do ancião. Ele atacou primeiro, dominou o espaço em um instante, eventualmente, neutralizou a chuva flamboyante. Sinto-me como um processador de computador capaz de realizar centenas de milhões de operações por segundo, mas incapaz de entender emoções humanas. Os olhos dos modernos nunca poderão compreender aquela cena estranha. E aqueles movimentos misteriosos nunca poderão ser descritos por qualquer pincel ou língua. Naquele momento, eu pude sentir intensamente. O que eu ganhei na Tumba da Espada não foram artes marciais, mas técnica. Até apenas 3 dias atrás, para mim, o poder do vazio ou o poder galáctico do fluxo da Espada Celestial não era nem uma intenção nem uma alma marcial. Era sobre perceber o espaço matematicamente, apoderar-se dele e distorcê-lo por ondas. Esse processo, de uma forma física, pode realmente ser uma alma marcial? O que são as artes marciais para você? O que são as artes marciais para o senhor, ancião? Este trono, erguido sozinho no mundo, e o coração que anseia pela imortalidade. É o caminho que desejei e esperei, o espírito que cultivei e a alma que suportei através de provações. O caminho do coração solitário, do espírito e da alma. Se a força de alguém pudesse ser expressa em números, quão forte seria o ancião Deus da Espada na vida real? É realmente possível que uma pessoa tenha tanta confiança em SI? Agora você tem que decidir. Sou uma pessoa do Jianghu? Ou sou uma pessoa moderna? Até hoje, eu sempre fui tanto Zhu Hui quanto Zhu Yangyong. É esta parede bloqueando minha alma marcial? Preciso fazer esta escolha? O fato de eu não poder responder tão perguntas apressadamente já indica que não sou um artista marcial de coração integral. Preciso abrir mão da minha pessoa para atingir os segredos mais íntimos? Não, não me apresse, por favor. Duvido que o caminho para atingir os segredos mais íntimos das artes marciais seja tão simples e intolerante quanto você diz. Um coração solitário? Não quero viver sozinho no recanto de um coração frio como o ancião. Qual é o sentido de alcançar o Vujit sozinho, sem ninguém para compartilhar? Um coração cheio de desejos e esperanças. Eu também tenho isso. A vida é a vontade de viver. Arrependimento. Isso é um profundo pesar pela vida passada.
E avanço, isso é o desejo de seguir em frente. É essa a sua resposta? Excelente! Sabe por que me refi à espada que realizei na tumba da espada como espada celestial? Por quê? Poderosa, essência do. Naquele momento, o pátio da casa de hóspedes do clã Tang se tornou o local onde o jovem deus da espada, um mestre marcial incompreensível em seu verdadeiro sentido, nasceu. O patriarca acordou. Que alívio! Você será o primeiro forasteiro a visitar o monarca da furtividade. Venha, por favor. Há também o ancestral do veneno. Tang Yi, o ancestral do veneno, o patriarca anterior ao último, que tem desfrutado da vida por mais de um século. Pai. A pessoa que, sem piscar, ordenou a abolição total de todas as minhas artes marciais. Pai não se importava comigo. Por que ele viria me ver agora, depois de me estigmatizar como traidor do clã? Não irei. Como você deve ter adivinhado? Ele quer ver você. Como você mencionou, sou um forasteiro. Forasteiros não estão em posição de entrar no monarca da furtividade descuidadamente. Aqui. Bem. Esta é a carta do ancestral do veneno. Vamos lá. De qualquer forma. Aí está. Esta medida de segurança não é excessivamente rigorosa? Você é um mestre marcial incompreensível que derrotou o monarca da furtividade sozinho. A ausência até mesmo deste nível de segurança não seria um insulto direto a você? O chefe do Tang SHI. Ainda me considerando um inimigo. Exceto pelos membros do clã Tang, todos são inimigos para nós. É assim que sobrevivemos até agora. Tão arrogante e rancoroso. Todos são inimigos, exceto seus próprios clãs. Na verdade, esta é a origem da qual o clã Tang. Poderia ser que você tivesse um significado oculto em suas palavras sobre lidar com o castelo do demônio celestial? Por que você fica tentando interpretar? Eu disse o que quis dizer, sem nenhuma outra intenção. Lidar com a filial de Sichuan do castelo do demônio celestial juntos em troca de comerciar seu minério de ferro com nossa Câmara de Comércio do clã Zhu. Essa é a minha vontade. Não é um prejuízo para você? Claro. Exercer os direitos exclusivos sobre o minério de ferro produzido pelo clã Tang de Sichuan. É vantajoso para nós, pois buscamos diversificar nossos fornecedores de minério de ferro, já que isso está diretamente ligado à nossa sobrevivência. Se você não tem outras intenções ocultas, estou pronto para aceitar o acordo. Espere, senhor. Mais uma coisa precisa ser esclarecida. É o espírito de gelo celestial? Você não se esqueceu. Mensagem urgente. Urgente? Ele não é mais um forasteiro para o clã Tang, então relate rapidamente. A bandeira da alma do santo demônio celestial foi levantada na filial de Sichuan do castelo do demônio celestial. A bandeira da alma do santo demônio celestial? Isso significa que o demônio celestial voltou? O demônio celestial. Embora, devido à menção frequente deste nome por todo o mundo, sua absolutude pareça ter se desgastado. Ele é o Senhor que reina sobre todos os cultistas, à sua vontade. As palavras do mensageiro são verdadeiras, os descendentes dos três deuses apareceram no Jianghu nesta era. O discípulo do deus da espada, Zhu Hui, descendente do deus marcial, o clã Sima do deus demônio, o demônio celestial. Embora sejamos descendentes de seres absolutos de diferentes eras, o fato de vivermos na mesma não pode ser levado de forma leve. Isso não pode ser verdade. Até mesmo sua base, o montículo dos inúmeros demônios, foi completamente destruído. Não enfrentei o deus demônio pessoalmente, pois as eras em que vivemos eram diferentes. No entanto, o culto demoníaco sinistro oculto, que era considerado sua força sucessora, foi esmagado por ninguém menos que eu, sozinho. Decapitei 8 anciãos demoníacos, atravessei o coração do líder do culto demoníaco sinistro e derrubei o montículo dos inúmeros demônios, sua suposta verdadeira base, sem deixar pedra sobre pedra.
Talvez o atual castelo do demônio celestial, que desceu do culto demoníaco sinistro oculto, tenha sido relegado a uma posição inferior como um dos 3 assentamentos celestiais em Xinjiang por causa das consequências daquele episódio. Eu devo verificar com meus próprios olhos. Vamos para Xinjiang. HUH? O deus da espada não é o mais forte dos 3? Qual é desta reação exagerada e nervosa? Ignorante. O nome demônio celestial é sagrado para 100.000 cultistas. Se aqueles bastardos, que dedicaram suas vidas a adorar e admirar seu Deus, testemunhassem sua ressurreição, o que você acha que sentiriam? Para começar, não sou uma pessoa religiosa, mas tenha muitas notícias na mídia e na internet sobre o comportamento de fanáticos. Pessoas que acreditavam incondicionalmente que seu líder religioso era o Cristo, aqueles que acharam mesmo que o amanhã não chegaria e cometeram suicídio tomando veneno no mesmo dia e hora, filhas da igreja que ofereceram sua virgindade ao líder religioso, e aqueles que se martirizaram para ficar ricos. Estou bem ciente das cruéis consequências que o fanatismo religioso pode levar. Espera! Apenas o impacto de algumas dezenas de fanáticos no mundo moderno já me dá arrepios. No entanto, ele mencionou 100.000 malucos aqui, certo? Além disso, a maioria dos cultistas demoníacos pratica artes demoníacas, não praticam? São fanáticos prontos para sacrificar suas vidas voluntariamente. A reencarnação do demônio celestial não é apenas sobre o aparecimento de um mestre marcial absoluto. Ainda assim, não entendo por que o ancião deus da espada está tão perturbado. As seitas ortodoxas do Morim atual estão passando por uma expansão sem precedentes, e a Aliança Morim conta com até 800.000 membros. Você ainda não entendeu a natureza excessivamente presunçosa das pessoas das planícies centrais? O número 800.000 inclui todos, desde seitas, uma união e os 5 grandes clãs até as inúmeras seitas de médio e pequeno porte, famílias marciais e até mesmo convidados honrados e peregrinos budistas. Só a seita dos mendigos já tem até 100.000 membros, mas será que todos são artistas marciais? Hã? Isso quer dizer que esses 800.000 incluem todos os tipos de pessoas? Entre as pessoas afiliadas à aliança, os artistas marciais puramente ditos provavelmente não ultrapassam 200.000, no entanto, para os cultistas demoníacos, é diferente. Aqueles que aplicaram as cinzas do fogo celestial em seus crentes ao aceitar o espírito do fogo eterno. O que é o espírito do fogo eterno? O inextinguível do demônio, a semente das artes demoníacas. Semente das artes demoníacas? Então, ele está dizendo que todos aqueles 100.000 fanáticos são praticantes de artes demoníacas? Tolkien dos 5 venenos. Majordomo, envie um pombo-correio para informar a aliança imediatamente. Os chefes dos praticantes de veneno ocultos de plantão. Adicionalmente, autorize a abertura completa da Manor do Dragão Venenoso. Ordem dos Venenos do Dragão Oculto. A lendária Manor do Dragão Venenoso realizará a abertura sob a ordem dos 5 venenos. Quando todos os praticantes de veneno estiverem reunidos, equipe todos com um recipiente de arma de fogo cobra furtiva e ordene que esperem e fiquem prontos para atacar a qualquer momento. Comando. Pensar que o demônio celestial apareceria logo após eu ter usado toda a minha energia inata. Podemos contar com sua ajuda? Reconhecimento por enquanto e verifique prontamente a filial de Sichuan do Castelo do Demônio Celestial. O clã Tang nunca esquece gratidão ou rancor. Nunca esqueceremos isso. O clã Tang nunca esquece gratidão ou rancor. O clã Tang nunca esquece gratidão ou... Já se passaram 3 dias desde que saí da filial vazia de Sichuan do culto demoníaco e segui para o Castelo do Demônio Celestial. Meu coração palpita diante do desconhecido. Sinto um medo sutil e uma estranheza. Quanto mais me aproximo de Xinjiang, mais essas emoções dentro de mim respondem com uma sensação de fervura. O ritual para o advento do Deus Demônio deve ter começado lá. O que é o ritual para o advento do Deus Demônio? Você pode perguntar. Li sobre isso nas Crônicas de Morim. É um festival tradicional cheio de sangue, onde os cultistas demoníacos abençoam, adoram e juram lealdade à encarnação do Deus que desceu ao mundo mortal.
Uma cena horrível e cruel de sacrifício humano. Os cultistas demoníacos, escolhidos como oferendas, gritam com lágrimas de alegria. Derramar sangue no altar do deus demônio simboliza serviço eterno ao demônio celestial retornado. O festival dura 15 dias. Durante este período, mais de centenas de cultistas demoníacos são oferecidos como sacrifícios. Então, a ausência de cultistas demoníacos na filial de Sichuan é devido a... De fato, se o demônio celestial realmente renasceu, o ritual para o advento do deus demônio está destinado a acontecer. Aqueles lunáticos. Então, em outras palavras, todos os cultistas demoníacos estão correndo freneticamente para Xinjiang para serem escolhidos como sacrifícios, abandonando as filiais que estavam enfrentando inimigos? Isso é fanatismo com certeza. Apenas verifique se o advento realmente aconteceu e saia imediatamente. Os servos inferiores não importam, mas você nunca deve entrar em batalha com os líderes deles. Mas qual é a razão? Eu também quero experimentar esses cultistas demoníacos. Culto demoníaco sinistro e derrubei o montículo dos inúmeros. Quem mais, senão este trono, poderia ser seu formidável inimigo de sangue? Mexer descuidadamente com eles pode revelar minha identidade. Aqueles fanáticos provavelmente me procurarão, assim como a Câmara de Comércio do clã Zhu, mesmo que tenham que revistar todo Jianghu. Nesse caso, a Câmara e meus colegas podem estar em perigo. Você não está permitido a enfrentar o demônio celestial até que alcance a autorrealização. Esta é minha ordem como seu mestre. Não, como pode dizer isso tão facilmente? Você mesmo disse que só havia 3 pessoas em 1000 anos. Se alcançar a vida e a morte fosse tão fácil, o mundo inteiro não estaria. Seu tolo. Desde o início deste mundo, você é provavelmente o primeiro artista marcial em Morin a alcançar o incompreensível abaixo dos 30. Mais do que isso, você pode ser possuído por este trono e discutir artes marciais em detalhe comigo no espaço espiritual. Você acha que cairia em um estado de QI? Você quer que este trono perca a iluminação súbita que vem como um raio? Não compartilha desse solitário trono semelhante ao mar? Por que você está me tratando assim? Você esqueceu? O quê? Sou seu mestre. Longlolia, a fronteira da província de Qinghai. Mestres marciais transcendentais sobre os quais li em romances de artes marciais no passado certamente conseguiriam suportar facilmente um mês sem comer ou dormir. Pura balela. Apenas alguns dias sem água, e parece que meus órgãos internos estão queimando. A menos que elementos essenciais necessários para sustentar a vida, como água, eletrólitos e nutrição, entrem no corpo, a energia continua diminuindo. Energia interna? Isso é um porco voando batendo asas que estou ouvindo. Não importa o quanto você se console com a técnica divina suprema da espada celestial, de que adianta quando sua força física básica é insuficiente? Na verdade, seu corpo pode se desperdiçar, enquanto sua mente maculada só vai tornar a sensação mais desagradável. Vai colapsar logo, amigos que vieram. Tudo bem, bom rapaz, se é assim, até seu sangue. Eca! Por um momento, quase perdi a razão por causa da sede. Minha nossa, eu considerei matar este agradável cavalo preto que me carregou por todo este deserto distante. Ah! Então é disso que o mestre me avisou. Desidratação. Refere-se aos sintomas em que marinheiros em um navio à deriva, incapazes de suportar uns aos outros. Continue estimulando seu ponto de acupuntura Tiandon para secretar saliva. Ao mesmo tempo, enrole a língua e encoste-a no paladar. A sede não vai passar, mas vai ajudar bastante. Escutar você. Não vou ouvir você. Sem sentido. Agora, mesmo que o mestre me diga que cozinhou soja fermentada usando feijões, eu não vou acreditar. Seu bastardo. Faz apenas alguns dias que você implorou, chorando com lágrimas, pela gratidão do seu mestre. Suspiro. Acreditar em você foi meu próprio erro, então quem mais posso culpar? Nossa! O grande deus da espada também não era perfeito.
Um deserto é um lugar onde o terreno muda dezenas de vezes por dia. Centenas e milhares de dunas de areia sobem e desaparecem repetidamente sob o impacto de tempestades de areia. Portanto, é impossível que elas sejam as mesmas das lembranças do Deus da Espada de centenas de anos atrás. Na verdade, o próprio Deus da Espada pisou na terra de Xinjiang apenas uma vez em sua vida. Certamente não era um lugar para pessoas das planícies centrais virem descuidadamente. A água. Um cavalo? Um cavalo no deserto. Todo mundo sabe que o camelo é o rei do deserto, certo? O GH. Se não fosse pelo grande, nobre e sábio ancião Deus da Espada, que ficou me enchendo o saco para sairmos o mais rápido possível, nós não estaríamos nos movendo em uma linha tão reta. O quê? Você não vê as pupilas desse cara? Ele não vai passar desta noite de qualquer jeito. Fresco, vamos? Mesmo assim, não é sua propriedade para sair cortando assim. Tome. Uma água. Você não sabe que não se deve beber muito de uma vez? E você acha que vai sobreviver só com isso? Um. E aí? Vamos, beba um pouco de sangue. O que há com esses malditos? Embora eu agradeça pela água, matar o cavalo de outra pessoa e beber o sangue dele não os faz parecer um pouco insanos? As marcas do fogo sagrado. Eles são cultistas demoníacos. Como assim? A marca do fogo sagrado? O que você quer dizer? Olhe para as testas daqueles caras ali. Essas são marcas de quem aceitou o espírito do fogo eterno. Os cultistas demoníacos chamam essas cicatrizes de marca do fogo sagrado. Cultistas femininas aceitam o espírito do fogo eterno em seus umbigos. Devotam suas mentes ao deus demônio, as moças devotam seus fetos. Ter um filho com a aura demoníaca é a maior bênção e honra para as crentes. Até a gravidez, que deveria ser uma bênção recebida através do amor entre homem e mulher, é explorada na religião. Embora sejam cultistas inferiores, incapazes de se juntar ao núcleo do culto demoníaco, um cultista demoníaco é um cultista demoníaco. Acabe com todos eles. Ele está me dizendo para matar uma garota que ainda nem cresceu direito? Matar pessoas. É parte do mau karma que as pessoas poderosas do Jianghu, que vagam pelo mundo, inevitavelmente acumulam, mas o ato de matar uma pessoa, independentemente da justiça e cavalarismo por trás disso, não passa de assassinato. Além disso, uma mentalidade moderna não facilita as coisas para mim tirar uma vida. Na verdade, simplesmente cortar a cabeça de um peixe vivo com uma faca já era assustador e dilacerante para mim durante meus dias de faculdade. Nenhum dos meus amigos reunidos ao redor da fogueira conseguia bater uma galinha viva. Quiçá uma garota inocente. Seu tolo! Você ainda não percebeu o quão perigoso o bastardo demônio é. Muito bem, experimente por si mesmo. Se você continuar viajando em linha reta assim, vai chegar em Xinjiang. Então, o que o fez pegar esse caminho árduo? Estou indo para o castelo do demônio celestial. Como ousa um não crente como você mencionar o castelo do demônio celestial? Você está pedindo para morrer. Crente? Eu não sou um servo do Deus demônio que ainda não conseguiu aceitar o espírito do fogo eterno? Ó venerável Senhor das Trevas! A chama do fogo demoníaco, brilhando eternamente. Estão negando a minha alma escarlate. Você não pode ouvir a voz deste servo sincero e humilde? Poderia ser que você, perguntando persistentemente sobre a cultura ritual dos cultistas demoníacos, tivesse planejado este ato desde o início? Mesmo depois de observar, você ainda não me entende? Matar pessoas não é o meu caminho. Se as pessoas pudessem avançar por causa da eloquência e artimanhas, este corpo já estaria na autorrealização. Até agora, eu garanti a placa da espada celestial, dominei Efei e comi metade de Jiangxi. Alguma parte disso foi realizada através de artes marciais?
A Artes do Gelo? QI branco como a neve está se formando em ambas as mãos dele. Um especialista em artes do gelo que está se posicionando e curvando o corpo em direção ao Monte Tianshan de Xinjiang, seguindo o ritual. Por acaso, você poderia realmente ser? No passado distante, quando o culto divino era conhecido como culto divino sinistro oculto, dizia-se que havia uma arte demoníaca ímpar de extremo que até mesmo ofuscava as artes do gelo do Mar do Norte. Era uma arte demoníaca do clã demoníaco dos Nove Yin, um dos 8 grandes clãs demoníacos do culto divino sinistro oculto. Após a queda do culto divino sinistro oculto contra seu inimigo mortal, o Deus da Espada, outro clã demoníaco retornou ao seio do culto divino. Yun-Xian, uma flor de sangue do Yin em nome do demônio celestial, eu reverencio o retorno do clã demoníaco dos Nove Yin. Em nome do demônio celestial, eu reverencio. Em nome do demônio celestial, eu reverencio. Inacreditável! Com apenas um conhecimento superficial das artes do gelo do Mar do Norte, ele inventou um truque desses. Ufa! Agora que minha força física foi restaurada, tornou-se viável continuar usando as artes do gelo. Uau! É realmente uma honra testemunhar pessoalmente a cultivação do frio Yin da escritura demoníaca dos Nove Yin. Venerável santo do clã demoníaco dos Nove Yin. Poderia ser que o que este humilde corpo está vendo agora é o extremamente frio demônio. Será que eles realmente admiram isso? Ou estão apenas me lisonjeando? Esses cultistas inferiores permanecem em silêncio mesmo quando vão em uma missão e enfrentam a morte. Contanto que acreditem que você é um venerável santo do clã demoníaco dos Nove Yin retornando ao culto demoníaco, eles vão se agarrar a isso. No culto demoníaco, que é regido pela lógica do poder, não há nada de ruim em estabelecer conexões pessoais com um venerável santo de alto escalão. Portanto, tudo isso foi apenas uma luta para permanecer vivo. Ainda assim, como eles podem me considerar tão facilmente um venerável santo só por causa de algumas artes do gelo e do ritual do culto demoníaco que eu mostrei? O título de venerável santo não é algo que só pode ser concedido ao líder do culto, aos senhores ou, pelo menos, aos anciãos dentro do culto demoníaco? Tolo frustrante, você acha que essas deveriam ser as palavras de alguém que expôs seu ki de defesa aumentado? Para os outros, você é um mestre marcial sem restrições. Na classificação do culto demoníaco, isso é equivalente ao demônio supremo. Portanto, se você aceitar o espírito do fogo eterno e entrar oficialmente no culto, é natural que você ascenda na hierarquia até o posto de venerável santo. Além disso, você não se identificou como um descendente do clã demoníaco? Aprecie isso, por favor, venerável santo. Tire isso daqui. Na verdade, eu conheço muito bem a lenda sobre o clã demoníaco dos Nove Yin dos dias antigos do culto divino sinistro oculto. Dizia-se que os mestres marciais daquele clã eram implacáveis e tinham um temperamento atroz, sem exceção. O frio extremo de sua cultivação demoníaca era potente o bastante para congelar completamente os sujos bastardos das planícies centrais com apenas uma única explosão de palma de força suave. Mas este irmão mais velho, que é um venerável santo preliminar, é surpreendentemente diferente. Diferente dos seguidores do culto divino, até seu modo de falar é suave, e o jeito que ele se assusta com a carne do cavalo que montou é engraçado também. Assim como eu antes de entrar no culto divino. Talvez quando ele gravar o espírito do fogo eterno em sua alma e abraçar o fogo sagrado do demônio celestial em seu coração, todas essas aparências puras desapareçam um instante. Como neve derretendo. Ah! Pensamentos irreverentes de novo. Ó! Fogo sagrado! Este humilde servo momentaneamente abrigou sentimentos desviantes. Eles não só arrancam as roupas de uma mulher sem nenhuma hesitação, mas também recorrem a esfaqueá-la com facas. O que há de divino neste culto? Eles são apenas lunáticos. Deve ser por isso que esses bastardos se associaram ao culto demoníaco. Eu tenho que ficar com eles até entrarmos no castelo do demônio celestial.
pelo bem do meu disfarce como descendente do clã demoníaco dos 9 Yin. Mas qualquer coisa além disso será perigoso. Ah, venerável santo! Estou bem. Mas eu não estou, então calhe a boca. Companheiros seguidores. Vocês todos, mais tarde. Vocês devem fechar a boca sobre eu ser um descendente do clã demoníaco dos 9 Yin quando falarem com outros seguidores. É entendido. Venerável santo. Como o senhor ordenar. Venerável santo. Enganar os cultistas inferiores é fácil, mas e os olhos dos líderes deles? Preciso de uma arte demoníaca para enganá-los apropriadamente. Já que ele estava mostrando suas habilidades de atuação regalmente, eu pensei que ele tivesse uma estratégia brilhante, mas... Artes demoníacas, HUH. Uma vez, até este trono tentou estudar artes demoníacas para atingir os segredos mais íntimos das artes marciais. Mas o problema é que quanto maior o domínio de alguém nas artes demoníacas, menor é a humanidade dentro dele. Fiquei fascinado pelas artes demoníacas, me envolvi naquele desejo distorcido e passei por uma experiência severa. Este tolo já condensou seu domínio do vazio e, embora seja um iniciante no campo das artes marciais, é um mestre marcial incompreensível que pode manipular a intenção marcial. Ele não será facilmente dominado pelo fogo cataclísmico, certo? De qualquer forma, o problema é que só conheço uma arte demoníaca. Você gostaria de aprender a arte divina demoníaca? Arte divina demoníaca? Não está faltando a palavra celestial no começo? De qualquer forma, o problema é que só conheço uma arte demoníaca. Você gostaria de... Arte divina? Arte divina? Espera aí, não está faltando a palavra celestial no começo? Será que os cultistas demoníacos chamam os ensinamentos do deus demônio de arte divina demoníaca, enquanto as pessoas das planícies centrais usam sua própria nomenclatura para o mesmo método legendário de cultivação de energia interna, como arte divina demoníaca celestial ou arte demoníaca ametista? Isso mesmo. Não é à toa que você estava me lecionando no Monte Ruá sobre a flor demoníaca e a constituição prístina da divisão da flor. Isso significa que você já domina aquela arte marcial? Uma parte dela está incorporada na minha técnica divina suprema da espada celestial. Como assim? Culto demoníaco sinistro e destruí o montículo dos inúmeros demônios com minhas próprias. Ah, sim. E você a aproveitou enquanto estava nisso, certo? Isso foi apenas a pura curiosidade de um artista marcial. Além disso, a cultivação da arte divina demoníaca era algo que apenas este trono, uma alma marcial que se tornou ilimitada, poderia descobrir. Até a arte divina ametista do Monte Ruá, que eliminou a energia demoníaca tanto quanto possível, produz uma aparência tão impactante. É horripilante apenas imaginar a arte divina demoníaca que é a verdadeira. Seu tolo! O que você precisa não é apenas uma simples energia demoníaca que possa mascarar sua técnica divina suprema da espada celestial. Apenas não revele que sua base de cultivação está além dos sem restrições. Imediatamente. Ouça bem. Entre no ciclo da reencarnação. Inferno. Rejeite sua alma para encontrar a paz. O que é sem lei e ilimitado? Encontre-se no vazio recluso. Ao aceitar o fogo sagrado, perceba a natureza cíclica do universo seguindo o círculo recorrente do céu e do inferno. Nossas almas em nome da paz esquecida rasgam sua alma que já está exausta. Seja este ciclo. Deixe todas as leis desmoronarem, pois apenas o demônio infinito permanece. Finalmente, alcance não apenas o verdadeiro eu do demônio, mas também experimente um vazio como se estivesse dentro de um abismo sem fim. Fogo sagrado? Tenho certeza de que o ancião deus da espada chamou isso de flor demoníaca. No entanto, não sinto nenhuma energia maligna ou destrutiva naquela radiância roxa. Esta técnica é arte divina demoníaca? Por que não é arte divina? Mas que... Esse moleco... Como ele pulou todas as etapas e irrompeu direto no estágio de alma eterna da manifestação celestial?
Estágios das artes divinas demoníacas. Primeiro estágio, alma divina ametista. Segundo estágio, ciclo de transformação perpétua. Terceiro estágio, demônio escarlate que oculta o céu. Quarto estágio, constituição pristina da divisão da flor. Quinto estágio, caminho da unificação demoníaca pristina. Sexto estágio, alma eterna da manifestação celestial. Sétimo estágio, divino demoníaco. Já foi assombroso ele acender a alma divina ametista assim que começou a cultivar. Mas se isso não bastasse, ele também pulou todos os estágios e entrou no estágio de alma eterna da manifestação celestial. Como esse moleco, que nem estabeleceu o ciclo de transformação perpétua. Ou o estágio 2, ou dividiu a flor ametista entre o céu e a terra, ou contemplou o abismo sem fim. Os dois fragmentos da flor ametista que são divididos entre o céu e a terra são unificados após um longo período de meditação no estágio 5, durante o qual passam por perpétuo desespero, loucura, pisoteando alegria, raiva, tristeza e prazer. Finalmente se desprendendo de todos os desejos mundanos. Mesmo depois disso, a flor ametista refinada leva décadas de devoção constante para atingir o estágio de alma eterna. Estágio 6. Essa é a própria flor demoníaca suprema do Deus demônio, o fogo sagrado que todo cultista demoníaco reverencia adoradoramente. Fogo sagrado. O mais alto estado de existência que os humanos podem alcançar, equivalente à iluminação dos budistas e ao estado de transiência dos taoístas. Apesar de ser humano, esse moleque está a apenas um estágio de alcançar o divino demoníaco, que é, na verdade, o estado de um Deus. Isso é realmente possível? Até eu, honrado como o artista marcial mais notável de todas as eras, imergi-me na compreensão da arte divina demoníaca por mais de 4 décadas. Sob nenhuma circunstância todos esses fenômenos são coincidência. Mas primeiro, precisamos lidar com o problema imediato. Vai logo! Depressa! Se deixar para lá, não haverá jeito de parar a transferência de alma. Ok? O que eu? Desenvolva um pensamento intenso de que você deseja se reunir com a flor demoníaca. Pensamento. Hã? Isto é karma. Karma acumulado no jade de sangue. Oh meu Deus! Você era um descendente desonroso de Uixion desde o começo. Se for assim, aquele que trará todo o flagelo ao fim é. Não. Argue. Mestre. Ancião Mende. Xiancao. Por que não consigo mais ouvir a voz do ancião Deus da Espada? O que é? Afinal, o fenômeno que acabei de testemunhar em um piscar de olhos foi semelhante ao êxtase de 3 anos de iluminação na tumba da espada. No entanto, a técnica divina suprema da espada celestial foi gravada à força em meu corpo pelo ancião Deus da Espada. No passado, tudo o que eu tinha que fazer era trazer aquele poder e usá-lo. No entanto, a arte divina demoníaca que obtive através da iluminação dos escritos Gujiol é completamente minha. Tão fácil? Não parece. A aura divina do ancião Deus da Espada que testemunhei no Monte Ruá? Então este é o verdadeiro método de cultivação de energia interna dos deuses. A diferença entre o método exibido superficialmente e aquele realizado através da autoiluminação é tão significativa. Se eu tivesse recebido os escritos Gujiol e os princípios de Qi e sangue da técnica divina suprema da espada celestial diretamente do ancião Deus da Espada desde o início, talvez tivesse alcançado isto ainda mais rapidamente. Embora o poder do demônio celestial renascido seja desconhecido para mim, sinto que não vou perder, não importa o que aconteça. A propósito, o que é este vazio em meu coração? 1 mês depois. Será que realmente perdi a conexão com meus antepassados anciãos? As repreensões do ancião Deus da Espada. Admoestações. Voz suave. Senti falta deles. Venerak quero dizer, irmão mais velho. Finalmente chegamos. Castelo do Demônio Celestial. Espera, isso é realmente chamado de porta?
Como eles supostamente abrem e fecham algo assim? Como dizem, a cultivação demoníaca abrange 1000 anos. Se um grupo preservou sua cultura por eras, que tipo de força potencial poderia vir de sua longa tradição e história? O que estou vendo agora pode ser apenas a ponta do iceberg. Demônio celestial? Ela é nossa deusa. Deusa? Uma mulher? É por causa dos padrões diversos gravados em seu rosto? A aparência é claramente masculina, mas ela é uma mulher? Deusa. O fato de os cultistas demoníacos se referirem a ela como deusa significa que ela possui algo extraordinário? Não há sinais de que ela domine artes marciais. Então, que habilidade ela tem? Qual é a habilidade da deusa? Ela pode ouvir a voz de Ahriman. Ahriman? O ancião deus da espada me falou sobre essa existência. O demônio absolutamente mais alto na doutrina dos cultistas demoníacos, literalmente um ser lendário. Dizia-se que Ahriman era o eu espiritual sombrio da divindade da luz que criou o universo. Um demônio da calamidade da aniquilação, nascido com o destino de destruir o mundo. Aquela mulher pode ouvir a voz de um demônio, HUH? Além disso, isso significa que Deus realmente existe? Um ser humano que ouve a voz de Deus. Mesmo na era moderna, havia muitos líderes religiosos falsos que faziam tais alegações. Você está dizendo que aqueles que sussurram tais fanfarronices e mentiras dominaram esses inúmeros cultistas demoníacos por 1000 anos? Se todas essas pessoas foram enganadas por tanto tempo, não seria triste e desolador demais? Meu propósito original era confirmar o aparecimento do demônio celestial. Com todos esses desejos imensos e apinhados concentrados em um só lugar, se eles usarem esse poder para pisotear o Jianghu, a Câmara de Comércio do clã Zhu também não estará segura. Se possível, devo impedir isso aqui. Ouçam, seguidores do culto divino. Ela não é apenas uma donzela de santuário comum. Aqui e agora, aquele desceu. Pela deusa, deve ser sem dúvida o demônio celestial, em outras palavras, o Deus demônio. Ouvi, ó poderoso Senhor, tu que devastarás o mundo, ó reverendo Deus demônio, soberano do palácio dos inúmeros demônios. A sombra da lua da profecia de 800 anos atingiu o zênite. Atendendo ao apelo deste humilde servo. Ó Deus demônio! Você, escolhido para ser envolvido pelo abraço do fogo sagrado, levante-se e erga sua cabeça. De jeito nenhum. O escolhido da profecia sou eu. Aquele que queimará no abraço do fogo sagrado. Como o Deus da espada disse, o escolhido se torna um sacrifício. Seu coração é arrancado, seu sangue é espremido e polvilhado sobre o fogo sagrado. Ira. Mas foi uma conexão passageira. Ela não é realmente nada mais que uma seguidora do culto demoníaco. Atribuir significado à morte dela é desnecessário. Então, por que meu corpo inteiro esquentou como se eu tivesse sarampo? Ela realmente não liga para morrer? Isso é loucura. Isso não faz sentido nenhum. Ela ainda é uma garota imatura. O que aquela garotinha, no auge de sua juventude, sonhando e alimentando ambições, sabe sobre? Estou pronta para queimar no fogo sagrado. Seu Deus cobiça a vida de um mero humano? Se seu Deus é um ser tão mesquinho, isso não torna as vidas das centenas de milhares reunidas aqui tão insignificantes? Eu obedeço à palavra de Deus. Tudo no culto divino segue a vontade do Deus demônio. Seus idiotas, não sou eu. O que este humilde servo vislumbrou é sem dúvida o jade demoníaco do fogo sagrado, então como podem negar sua própria venerabilidade? Este é o jade demoníaco do fogo sagrado? O ancião deus da espada afirmou claramente que o jade demoníaco do fogo sagrado é um prodígio único do deus demônio, um item que simboliza o próprio culto divino demoníaco celestial.
Isso significa que o tesouro lendário do culto demoníaco cujo poder só pode ser manejado pelo deus demônio, o Jade de sangue Shion. Ou melhor, o fogo sagrado perfeito só pode ser despertado pelo Jade demoníaco do fogo sagrado. Ó Deus demônio, você já não revelou sua aura divina através da arte divina demoníaca? Tenha misericórdia, Deus demônio. Salve o verdadeiro dono do fogo sagrado. Não me diga. Isso é loucura. Uma tabela de pedra com gráficos densamente gravados. E além disso, esses gráficos são notações matemáticas em coreano. Até a caligrafia. Esta tabela de pedra pertence sem dúvida ao criador da tumba da espada. Nós, servos do culto divino, oferecemos esta espada tríplice do demônio celestial ao deus demônio da profecia. Espada tríplice do demônio celestial. Uma técnica de espada única, rumorada como a técnica lendária do deus demônio que até o ancião deus da espada só ouviu falar, sem tê-la experimentado pessoalmente. O deus demônio foi um artista marcial que viveu 300 anos antes do deus da espada. Mas o que é exatamente esta tabela de pedra? A caligrafia parece minuciosamente meticulosa, como se tivesse sido carimbada por um molde. Alfabeto coreano Hangul. É definitivamente uma caligrafia moderna escrita em Hangul, assim como a tumba da espada. Uma técnica de espada completamente diferente do fluxo da espada celestial. Algo assim pode ser desferido com um corpo humano? Loucura perfeita, focada sozinha em ataque e destruição. Isto é pura insanidade. Arte divina demoníaca. A espada tríplice do demônio celestial é uma técnica de espada que só pode ser usada por aqueles que gravaram o fogo sagrado perpétuo em todo o corpo. Se a energia interna ilimitada da arte divina demoníaca não for sustentada, todo o Ki e sangue se entramarão, levando ultimamente à morte. Assim como as duas metades de uma decalcomania, a espada tríplice do demônio celestial complementa perfeitamente a arte divina demoníaca. Com base apenas nos cálculos de seu poder destrutivo puro, espera-se que a espada tríplice do demônio celestial supere o fluxo da espada celestial do deus da espada. No entanto, esta técnica de espada. O futuro. A arte divina demoníaca. Não sou. Espada tríplice do demônio. Parece que está despejando tudo do deus demônio em apenas 3 golpes. O poder da espada tríplice do demônio celestial é, sem exagero, sem precedentes. Esta arte marcial certamente provém da tumba da espada. Em outras palavras, os restos mortais na tumba são muito mais antigos do que eu pensava. Será que apenas as eras em que o deus da espada e o deus demônio descobriram essas relíquias de pessoas modernas foram diferentes? Então, as raízes das artes marciais tanto do deus da espada quanto do deus demônio se estendem a uma pessoa moderna de tempos antigos? O que aquela pessoa moderna fez na história do Murim? Quem sou eu, então? Outro cara moderno que por acaso aprendeu sua arte marcial como protagonista do destino? É aqui que estou destinado a estar? Vim a este distante castelo do demônio celestial não pela minha própria vontade, mas guiado por alguma grande força do destino? Até mesmo uma simples intenção de salvar uma garota jovem se encaixa no caminho predeterminado por algum ser divino? Que se dane esse destino! Se algo assim existisse em primeiro lugar, eu teria nascido como filho de um magnata na era moderna. Minha vida passada não foi nada além de uma história de frustração e fracasso. Uma vida sem um pingo de sorte. Quando finalmente pensei que a vida valia a pena ser vivida, meu pai faleceu e, quando me considerei adulto, minha mãe o seguiu. Conciliando trabalhos em obras e entregas, lutei por 7 anos, mas não consegui passar no exame mais baixo do serviço público. Minha namorada e amigos foram embora, enquanto só o cansaço da vida e a saudade da família permaneceram. Mesmo após reencarnar no Murim, inicialmente não tinha intenção de viver em grande estilo, apenas uma disposição para fazer o meu melhor para ganhar aquela maldita grana. Escolhido por... Eu recuso. E vocês também. Fanáticos do culto demoníaco.
De novo isso. Eu não sou de forma alguma o Deus demônio que vocês esperavam. Concede-nos tua graça. Por favor, repreenda a estupidez de seus humildes servos, ó demônio celestial. Por favor, extermine seus humildes servos com o fogo sagrado. É assustador. Esses malditos fanáticos. Ó demônio celestial, por favor. Cala a boca. Um último aviso. Nunca venham me procurar novamente. Nunca pisem fora da terra de Xinjiang. Se eu pegar um mínimo de sua maldita atividade nas planícies centrais. Vocês todos debaixo deste altar, cada um de vocês, com a espada tríplice do demônio celestial que me ofereceram. Fazemos tudo conforme. Exatamente como o nosso Deus demônio quer. Servidores humildes não fazem nada além de obedecer. Malvada louca. Poupe a vida daquela criança. Como o demônio. A partir de hoje, nosso culto se chamará culto divino. Que todos os seguidores reunidos entrem nele. Se não couberem todos, expanda o culto divino. Com licença, mas isso implica um grande gasto. Você está desobedecendo a ordem do demônio celestial? Há algum jeito do arquissacerdote controlar os cultistas inferiores sem fechar as portas do castelo? É uma palavra divina do demônio celestial. Já houve alguma palavra divina na história do culto divino que não se cumpriu? Você deseja que a vontade dele se torne realidade ou não? Quem não conhece a grandeza de uma palavra divina? Mas isso significará a destruição do nosso culto divino. Claramente, o Deus demônio despreza o culto divino atual. O arquissacerdote quer perguntar sobre o motivo? Tudo é como o fogo sagrado quer. Tudo é como o fogo sagrado quer. Desde que aprendi a arte divina demoníaca, não importa o quanto eu me imerja na compreensão da intenção, minha energia interna e poder mental parecem não se esgotar. Sinceramente, peço desculpas, autores de romances de artes marciais. Sentindo desespero sobre a vasta geografia das planícies centrais nos primeiros dias de minha reencarnação, eu critiquei aqueles autores por criarem protagonistas capazes de voar rapidamente para longe de... E disse que era tudo muito ridículo. Me desculpo. Agora sou eu quem está voando, quero voltar. Com esta velocidade, deveria levar apenas 30 minutos para ir de Seul a Busan. Se eu pudesse voltar, poderia aproveitar a vida sem sentir inveja de um Benz ou BMW. Isso. Artes marciais são incríveis. Uma semana depois. Em frente à residência do clã Tang. Saudações, jovem guerreiro Zhu Hui. Sou Tang Aksu, o patrulheiro-chefe do circuito externo. Gostaria de ver seu patriarca. Ele o espera ansiosamente. Por favor, venha comigo sem demora. Patriarca. Dado que Tang Mu é um mestre marcial no estágio terminal do sem restrições, não deveria ser normal que ele já sentisse a forte indicação da minha presença? Minha nossa! Isto deve ter revelado outra inadequação nas técnicas secretas do clã Tang para o jovem guerreiro Zhu. Inadequação? Nossas técnicas secretas, que se baseiam em manipular veneno e armas ocultas, são artes marciais que exigem enorme concentração. O que prejudica tanto o oponente quanto a si mesmo. É naturalmente inútil. Isso me lembra a chuva flamboyante que oculta o céu. Será que uma de suas técnicas secretas aumenta o poder de processamento do cérebro? Como isso é possível? O cérebro humano é uma coisa misteriosa. Se você desenvolve excessivamente um aspecto, outro pode definhar. Você pode ser imbatível dentro de uma certa esfera, mas além disso, seus sentidos se tornam obtusos, estou certo? Isso. Deixe para lá, me sinto completamente exposto. Que ironia inesperada. Apesar de usarem armas ocultas, o clã Tang parece altamente vulnerável a assassinos. Por que você está escrevendo tudo isso? Desculpe. É apenas um hábito anotar coisas importantes. Então, o demônio celestial realmente apareceu?
O que há no castelo? Não há demônio celestial. Apenas considere que todos foram exterminados. É exterminados? Castelo do demônio celestial. Sim, exatamente. O castelo foi exterminado. A Aliança Morim agiu enquanto isso? Onde eles pensam que fica o território do castelo do demônio celestial? Certamente teríamos ouvido rumores se uma força expedicionária tivesse sido mobilizada através da acidentada província de Qinghai, atravessando o deserto seco, rumando ao extremo oeste de Xinjiang, onde fica a montanha Qilian Tianshan. Bem, não foi algum tipo de guerra que estourou. Você pode pensar nisso como se o castelo inteiro estivesse em estado de extermínio ou até mesmo selamento. Você não acredita em mim, certo? Não, tente ver do meu ponto de vista. Não parece absurdo? A severidade daqueles bastardos venenosos da filial de Sichuan do culto demoníaco inúmeras vezes. E você está dizendo que eles simplesmente foram exterminados? Aqueles que permaneceram firmes como uma rocha por 1000 anos? Tudo bem, você tem feito reconhecimento da filial de Sichuan todo esse tempo, não é? Não havia uma única alma à vista? Demolir aquela filial do Castelo do Demônio Celestial e plantar a bandeira do clã Tang lá imediatamente? Apenas uma simples tomada de posse para descobrir se há alguma reação desse lixo do culto demoníaco ou não. O clã Tang tomara a filial de Sichuan. Uma linhagem venenosa incomparável, treme com medo de possíveis consequências? Você está com medo? Se não, vamos derrubar a filial de Sichuan, que tal? Do que você está preocupado se aqueles bastardos não fizeram nenhum movimento por... Como alguém que desapareceu por 3 meses sabe tanto sobre a situação em Sichuan? Posso realmente confiar em você? Droga, você está acostumado a ser. Sou o patriarca. Minha decisão determina o destino do clã. Bem, agora a decisão de demolir a filial de Sichuan é a sua, senhor patriarca. O próximo na lista é... Quando e quanto minério de ferro posso sugerir assinar um contrato? Trate disso com o majordomo. Este homem é como Nangonso do clã Nangon, um nobre artista marcial que não tem controle sobre essas coisas. Confiar negócios que envolvem milhares ou dezenas de milhares de moedas de ouro anualmente ao majordomo. É ainda melhor tê-lo como a outra parte. Que decisão insensata, colocar um lobo para guardar as ovelhas, patriarca. Então, vou resolver isso com o majordomo. Ah, e quanto ao espírito de gelo celestial? Já notifiquei a Manor do dragão venenoso para fazer os arranjos. A quantidade é 5 nians. Mais que isso não é possível. Se você reconhecer seu valor, não terá escolha a não ser admitir que mostramos nossa máxima sinceridade. O clã Tang nunca esquece gratidão ou... Eu sei disso melhor do que ninguém. Enviarei um presente a você, patriarca. Aguardo ansiosamente. Filial de Nantian da Câmara de Comércio do clã Zhu. Isso é impossível. Você não pode tirar mais de Efei. Agora mesmo, os residentes afiliados de Efei estão mostrando sinais de revolta. Mas o que mais pode ser feito para apaziguar o quartel militar em Jiangxi? Eu já te disse que todos os oficiais de baixo escalão insistem na comida da Câmara de Comércio do clã Zhu, eu mal consegui acalmar o apetite dos soldados. O que eu vou fazer se você diz agora que é impossível? O preço da água de caramelo preto e da carne envolvida em pão não é 5 ou 6 vezes mais alto do que o de pratos decentes. Diga, quanto dinheiro os soldados comuns ganham para poder comer assim diariamente? Tudo isso é por causa daquele general louco, Yuko Imun. Eu o vi tonto depois de várias garrafas de licor gelado, dizendo aos soldados subordinados que eles poderiam desfrutar plenamente de nossa comida por 1 mês. Não há como o general Yup, um homem de palavra, voltar atrás no que disse. Arrependendo-se amargamente. Não é de admirar que a quantidade de comida parecesse excessiva para, no máximo, 100 oficiais. E agora acaba que ele está pedindo suprimentos para seus soldados também. Uma situação em que o general Y. Ukao Imu enviou pessoalmente uma carta exigindo isso. Um movimento de checkmate.
Nossa única escolha é aceitar. Não há jeito, senhores. Reduzam a participação da Associação Céu Escuro em 1/3. Não. Seu Rei sem sombra. Você treme. Talvez devêssemos apenas cortar seu fornecimento de antídoto? Cortem, seus molecos imorrais. Não faz diferença se eu morrer de veneno ou pela mão do líder da associação. Lá vai o velho de novo. Vão, seus molecos mais imorrais do mundo. Vocês não sabem que os jovens devem respeitar os velhos? Isso aí, não é você quem deveria dizer isso, seu velho patético que passou a vida inteira se escondendo nas sombras e espreitando pelas costas dos outros. O HH. Droga. Lá vai ele de novo. Merda. Você me toma, rei sem sombra, por um fraco? Limpe seus olhos e tente me encontrar. Cucu. Aquele velho pervertido vai provavelmente se esconder e espiar nossa reunião de novo, depois relatar ao líder dele. Depois disso, os 8 reis e seus subordinados vão invadir, ameaçando colocar um bastão nas rodas do nosso negócio. P-Presidente. HUH? A. Como assim? Telecinesia? E não uma comum, mas o Rei Sem Sombra, cujos passos de espectro sublime quase divino e técnica de invisibilidade por SI só eram suficientes para fazê-lo um dos 8 reis. Quem é este velho? Por que você está se escondendo aqui? Ele foi enviado pela Associação Céu Escuro. Você pode deixar suas preocupações de lado, assim como o velho. Associação Céu Escuro? Você quer morrer? Me perdoe. Saia. Vamos retomar a reunião, vice-presidente Jaegal. Por favor, faça um breve relatório sobre os eventos recentes. Sim. Antes, parecia que éramos amigos íntimos da mesma idade. Mas enfrentá-lo agora me dá uma impressão semelhante à das mais altas autoridades dentro do Murim. Você lidou muito bem com isso. No entanto, há alguns pontos decepcionantes. O patriarca Nangon deve ter enviado artistas marciais cujos rostos são desconhecidos, certo? No entanto, o relatório do vice-presidente Jaegal não contém uma palavra sobre o S.A.Los. Com a ajuda deles, você poderia ter aflito significativamente os valentões, mesmo sem estar ciente do ciúme irrazoável da Associação Céu Escuro. O que aconteceu com a percepção do irmão Nangon? Nada, é apenas. A Associação Céu Escuro sempre mobiliza seus 8 reis. Já que você estava ausente, não tínhamos nenhum especialista formidável do nosso lado para enfrentá-los. Não há Associação Céu Escuro. Estou perguntando por que você não conseguiu reduzir os danos causados por conflitos triviais. Me desculpo. Por outro lado, é altamente louvável que você tenha concluído a exploração dos depósitos de carvão e prosseguido com a mineração. O momento é perfeito. Muito bem feito. O líder do grupo PEN deve ter trabalhado bastante. Obrigado, mas o que você quer dizer com momento perfeito? Venham aqui, todos vocês. O que é isso? Minério de ferro? Tanto assim? Uma fila de pequenos carretos sem fim à vista. E os animais puxando-os não são cavalos, mas mulas. Mulas de verdade? Minha nossa! É minério de ferro de Sichuan. Este volume virá uma vez a cada. Agora podemos produzir vigas de aço, não é? Muito. Muito para digerir? Pelo que me lembro, você, minério de ferro da oficina de lingotes. Mesmo assim, volumes assim são muito. Continue, muito o quê? Feito. E corte-os. Como é? O quê? Vamos parar todos os nossos suprimentos para a Associação Céu Escuro, já que eles continuam agindo como cães raivosos. Que sejam domados. Todos os suprimentos destinados à Associação Céu Escuro foram interrompidos.
No entanto, diferente da vez anterior, quando eles enfureceram, espumando pela boca com a menor diminuição na quantidade, desta vez, não houve reação alguma deles. Parece que eles estão tramando algo. Os artistas marciais enviados pelo clã Nangon em cada rota. Entendido. Agora que garantimos uma grande quantidade de carvão, o gerente Lee e eu estávamos discutindo o projeto de um alto forno gigante. Ao fornecer toda a participação da Associação Céu Escuro para o quartel militar, podemos solidificar ainda mais nossa posição em Jiangxi. Outro assunto é a entrega da água de caramelo preto para a Aliança Murim. Mesmo que eu feche os olhos para a água de caramelo preto, e esta obrigação de oferecer de graça. Me desculpe. Tudo bem. Se uma garrafa de licor do mais alto funcionário do governo no Jiangsu é um investimento decente. O mais complicado é que estamos enfrentando uma situação onde nosso licor gelado e água de caramelo preto estão em suprimento insuficiente. Estabelecimento da cadeia vertical da culinária do clã Zhu. Ele mediu em herda e trouxe para o suprimento de ingredientes pré-cozidos. Junto com isso, a cervejaria do clã Zhu será expandida e adotará as siderúrgicas, aumentando a produção atual de licor em dezenas de vezes. Nosso domínio cobrirá toda Jiangxi. Se houver excedente, podemos abrir rotas. A província é enorme. Ele está planejando algo louco de novo. Seu murmúrio é perturbador, sabia? Posso saber os detalhes também? Claro, vice-presidente. Ufa, irmão Nangon. Sabe qual é a cereja do bolo quando se está com o irmão Zhu Hui no comando? Você não se cansa de dizer isso? Caramba, você pode tomar esse licor gelado de alta qualidade de graça sempre que quiser. Quantas pessoas tanto em Anhui quanto em Jiangxi conseguem desfrutar desse tipo de prosperidade? Ei, moleco! Você não está bebendo rápido demais? Disse o velho para o moço. Vá embora, seu maldito. O chefe e o trabalhador, ligas diferentes. Não é para você? Seja promovido. Ei, sua pálida. É SSSA pálida. Onde está o jovem guerreiro Pen? Arroto. Você está lado a lado com aqueles homens que parecem iguais, não está? É sobre ficar ao lado de humanos como nós, entendeu? Como aquela aberração pode ser tão fraca quando se trata de... Além disso, não é estranho vê-la como uma mulher? O quê? Qual é o sentido de acumular poder machucando pessoas? Você está abrindo mão de sua humanidade por uma arte marcial herética tão desumana? Não seja ridículo. O que há de tão desumano e herético em compartilhar um pouco de sangue? Nesta área não, se fosse no território Nangon, nem duvide. Eu pessoalmente te levaria à prisão da Aliança Murim. Minha nossa! Você faria isso com seu camarada? Meu camarada? Deixe-me esclarecer sua situação. Aos meus olhos, você, que anseia por sangue humano, não é diferente do demônio de sangue da prisão do Sul. Alguém mencionou esta mulher junto com o demônio de sangue da prisão do Sul. O GH, louca. Ela admira alguém que costumava chupar sangue aleatoriamente? O clima está estragado. Vou INDO. Você foi longe demais. Acalme-se. Você não sabe muito sobre ele, pode ser perigoso ficar provocando o irmão Nangon. Aquele coitado patético. Perigoso para mim, venenoso. Sedutora? Intenção de matar. O quê? Cortador do céu imperial. Seu imbecil. Isso são apenas ilusões. E quem manda ficar gritando o nome de seus golpes estúpidos? Se for para isso, apenas faça. Olhe para mim. Sou o jovem mestre do clã Nangon. Purralharra. Venham, bastardos.
Verdadeiro punho marcial que desafia o céu. Terceira forma, punhos que desafiam o céu. Merda, aqueles eram ilusões também. EL. UGH. Veneno? Hehehe, não importa o que você faça, você ainda está no nível de jovens prodígios. HMPH, você estava aqui também, garoto. Vocês não são os anciãos das forças especiais da Lua Negra? O cara que estava exercendo pressão até mesmo antes de seu mestre, o rei da foice demoníaca, agora está treme de nervos? Dê um passo atrás. Tratar o discípulo do rei da foice demoníaca, que detém o posto de assassino sombrio, como o garoto é o assassino celestial. Se os outros também estiverem presentes, estamos mortos. Para ascender ao posto de assassino celestial, estar no transcendente é fundamental. E além disso, disse que alguns entre eles até alcançaram o sem restrições. Já posso ver 20 figuras. Droga, eles estão realmente decididos. Pelo menos eu, graças ao meu corpo de armadura de ferro eterno, posso resistir ao... Depressa, irmão Nangon. Chame o irmão mais velho Rui. Mostrar minhas costas ao inimigo? Eu? O especialista em espada que dominou a espada do soberano? Você pode fugir se quiser.